Cada vez mais nós estamos buscando melhorar a nossa margem de lucro. E para isso, a gente avalia sempre os nossos preços, como é que são os nossos concorrentes e cada vez mais como é que está a venda do meu produto no e-commerce. Para você que lida e que realiza essas vendas aí nos marketplaces e plataformas do Brasil, nada mais, nada menos melhor do que pensarmos sobre um bom planejamento tributário para o e-commerce. E nós entendemos que cada vez mais a complexidade tributária, a complexidade de pagar impostos, ela é extremamente alta. Primeiro que, a depender da modalidade em que você esteja, do seu porte da empresa, seja um MEI, a figura do MEI, seja você um microempreendedor ou talvez uma empresa de pequeno porte que esteja vendendo aí de forma eletrônica, a gente precisa entender o que tem por trás dessa complexidade e entender as boas estratégias de planejamento que são ali cruciais para o sucesso do nosso negócio online. Então, para isso, você está no vídeo certo, na hora certa. Aproveita e compartilha para o seu amigo e para sua amiga empreendedora, acompanhar os vídeos aqui do canal do Portal Contábeis e se manter estritamente e inteiramente atualizado do que temos de boas notícias do mercado, principalmente na perspectiva financeira e principalmente na perspectiva contábil e tributária, porque aqui a gente consegue jogar um jogo ainda melhor e ainda mais vantajoso para quem ainda não entendeu como é jogar o jogo do outro lado. Quando a gente começa a pensar, pessoal, sobre um panorama de tributação, certo? Temos três vertentes quando a gente pensa nos impostos. Impostos em âmbito federais, impostos em âmbitos estaduais, impostos em âmbitos municipais. A depender do município que você esteja, você vai ter uma contraprestação do famoso ISS e principalmente também do IPTU. Então, são impostos interligados, porque tem uma necessidade de ponto de atenção onde é que você está alocado comercialmente falando e principalmente quando a gente pensa sobre essas vantagens e incentivos fiscais, isso é extremamente válido. Mas pega essa informação. Quando a gente está em termos de ISS, a gente por conta, principalmente, da plataforma que nós estamos hospedados. A depender do momento da plataforma que você esteja utilizando, vai ter uma contraprestação, sim, de ISS para o seu município. Quando a gente pensa por impostos estaduais, temos um imposto que ele tem uma complexidade muito grande, porque nós estamos lidando com o ICMS, que é o famoso imposto, sobre essas operações relativas à circulação de mercadorias e também sobre prestações de serviços, seja ali no meu importe interestadual e intermunicipal. Então, a gente tem algumas vertentes também do tipo de imposto a ser, o tipo de ICMS, principalmente, que vai ocorrer, seja o ICMS normal sobre a venda, seja o ICMS sobre ação tributária, ou também o ICMS de FAO, diferencial de alíquota. Então, dependendo do momento que você esteja, a gente tem esses tributos que eles vão incidir principalmente sobre a venda. E o produto, ele caminha, e o ICMS, claro, ele vai caminhar juntamente com o seu produto. Então, muitíssima atenção sobre esse viés. Quando a gente pensa em âmbito federal, a gente também trabalha uma perspectiva, principalmente quando a gente trabalha IPI e também pensando no IR. São exemplos de impostos federais que podem incidir, sim, sobre essas vendas online. Então, há muitas complexidades. E a depender da complexidade, da dúvida que você tiver, aproveite e deixa sempre aqui nos comentários, que é sempre um prazer responder essas dúvidas e peculiaridades de cada negócio e cada venda que você realiza. Então, os impostos, principalmente os principais impostos incidentes sobre essas vendas online, elas se permeiam em três grandes tributos, certo? Três grandes impostos: ICMS, IPI e ISS. Esse ISS, como eu falei com vocês, ele vai incidir principalmente sobre esses serviços digitais, né? Que vai justamente sobre essa hospedagem de sites e plataformas online. Então, a depender do trânsito dessa mercadoria, vai ocorrer sim o ICMS. E aí tem umas certas isenções, tem umas certas carências, mas a gente precisa entender o local em que você está alocado e principalmente vir um ponto de atenção. Porque o planejamento tributário, ele vai além, pessoal. Ele vai além mesmo de diminuir os nossos impostos. Diminuir os impostos de uma empresa, de um negócio e também da pessoa física. Só que aqui nosso viés, ele precisa ser ainda mais estratégico de quando a gente pensa, tendo uma visão de negócio dos próximos 1, 2, 3 anos, principalmente por conta das novas estratégias de mercado quando a gente olha sobre a perspectiva e viés da reforma tributária. Quando a gente pensa em algumas estratégias de redução também de carga tributária, sempre é importante pensar sobre qual é o melhor regime tributário. Há momentos de negócios em que vale muito a pena estar enquadrado no regime do Simples Nacional. Outros você precisa estar enquadrado no lucro presumido ou até mesmo no lucro real. Isso vai ajudar de cara alguma redução
a depender da carga tributária. Então, há vantagens e até mesmo desvantagens de estar em algum tipo de regime tributário. Então, aqui a gente demanda principalmente um tipo de simulação, que é quando a gente monta cenários da empresa e monta cenários do negócio em que você vai operar naquele âmbito, e principalmente na estratégia que você está utilizando de vendas no e-commerce. Quando a gente pensa de incentivos fiscais, há um incentivo muito conhecido, que se chama Lei do Bem, que é justamente quando a gente tem o famoso investimento em tecnologia e inovação, que a gente busca também bons benefícios fiscais para os negócios de tecnologia. Quando a gente pensa nessas estratégias, tá, de planejamento tributário, é justamente quando a gente pensa sobre como que eu vou analisar as minhas operações, como que eu vou analisar a minha logística do negócio, como que eu vou analisar se vai ser esse modelo de dropshipping, quando a gente tem essa compra do produto fora e tem essa transação interna no Brasil. E aí, como que você vai ser responsável, se você vai ser o produtor, intermediador daquela venda e tudo mais. Então, vai depender muito da operação que você tem de forma recorrente. Buscando cada vez mais essa diminuição de impostos, que às vezes a gente vai ter aquela tributação, porque a carga tributária é elevada mesmo, mas ao mesmo tempo a gente entende como que em qual CNPJ vai se valer e principalmente qual é o melhor estudo de KNAI para que essa operação ocorra de uma forma mais fluida, de uma forma mais tranquila para todos nós. Porque a gente quer cada vez mais vender e eu tenho certeza disso, que a gente está buscando esses objetivos ao final do mês para essa conta fechar. Então, essas vendas de marketplace, a gente vai abrir aqui 3 grandes bases, tá? 3 grandes pilares, que é justamente sobre essa responsabilidade tributária. Normalmente o marketplace ele tem uma responsabilidade pela arrecadação e recolhimento dos impostos, mas o vendedor ele precisa se manter extremamente atento às suas obrigações fiscais também. Nem a operação vai ocorrer ali em termos 100%, né? Em termos do marketplace, em que você está ali hospedado, mas ao mesmo tempo você precisa manter a sua empresa, o seu CNPJ de forma fiscal, contábil e também de departamento de pessoas muito correta, porque as obrigações acessórias, a Receita Federal ela sabe de todas, os entes, as entidades, né? Os entes federativos, eles sabem de todos. Às vezes não, 100% de certeza que a Receita Federal, o fisco, ele sabe mais informações do que nós mesmos, em seus cruzamentos, e essa informação hoje já chega de forma extremamente rápida e ao vivo e a cores, de forma online. Essa emissão de nota fiscal também, o vendedor, a gente sabe que ele é responsável pela emissão de notas fiscais, mas as vendas realizadas no marketplace, para essas vendas, né, ocorrerem realizadas ali no marketplace, mesmo que a plataforma efetue o recolhimento dos impostos. Então, muito cuidado sobre essas responsabilidades e corresponsabilidades sobre emissões de notas fiscais e cupom fiscais também. Custos adicionais, o marketplace ele pode sim cobrar algumas taxas adicionais sobre essas vendas e tá tudo bem, tudo faz parte da operação. O que precisa ser considerado sempre nesse cálculo final dos seus produtos e principalmente na sua margem de lucro. Então é esse realinhamento que a gente faz de, será que o seu produto está rodando de forma correta? Porque a gente sabe o quanto uma precificação feita de uma forma incorreta, ela vai sim causar um prejuízo instantâneo ali no seu negócio. Pode causar. Então, sempre muita atenção. E de forma mensal, dica zona, sempre coloca essas prioridades para a gente rever cada vez mais os nossos preços. Para a gente entender quanto que está valendo na saída, quanto que está valendo principalmente no final daquela linha de operações que você faz internamente. Com isso, a gente precisa entender cada vez mais como que vai ser considerado, certo? Algum tipo de documentações e obrigações acessórias. Então, para você que é mesmo empresário e está lidando, né, com esse tipo de vendas, com esse tipo de transação, sempre procure profissionais para que você consiga debater e dialogar cada vez mais as melhores operações que você vai realizar. Então, de forma técnica, a gente trabalha três grandes pilares. E também para você profissional que nos acompanha, seja o contador, os nossos advogados e também demais empresários, sejam sempre muito abraçados e agraciados sobre essas tantas informações que a gente passa aqui para vocês. Voltando para a documentação e obrigações acessórias, é extremamente válido essa escrituração fiscal. Então, manter a minha operação de compra e venda, a gente precisa manter essas obrigações tributárias. Obrigações tributárias que estão estritamente ligadas à operação da contabilidade. Então, a depender do regime tributário que você se enquadra, as minhas obrigações
tributárias elas serão ali distintas a depender do regime tributário. Quando a gente pensa em determinadas declarações, a gente precisa entregar anualmente algumas declarações fiscais, a depender, por exemplo, da declaração do imposto de renda à pessoa física, naquele momento dos impostos de rendas, anualmente, né? Enviados e fornecidos à Receita Federal. Depois, declaração também de imposto de renda de pessoa jurídica, dentro sempre dos prazos estabelecidos. Em matéria tributária, em matéria de impostos, tributos, a gente entende cada vez mais que quando a gente não cumpre um prazo, pode ter certeza que vai ocorrer por decisões, né, legislativas, multas e demais perspectivas. E aí também nós temos a nossa guia de pagamento, então emitir principalmente e pagar ali as guias de pagamento dos impostos, seja ali no Simples Nacional, por exemplo, a minha guia única contando os meus 8 impostos, ou quando a gente vai trabalhar as minhas guias adicionais quando a gente trata de lucro presumido e lucro real, que a gente não recebe somente um boleto e sim vários, mas deixando tudo claramente ali em dias. Quando a gente pensa de alguns tipos de planejamento tributário bem sucedido, sim, a gente traz aqui 3 grandes aspectos, tá? Primeiro de tudo, para quem se beneficia ali de forma estratégica de um regime tributário mais simplificado, como o Simples Nacional, primeiramente, quem tem essa receita bruta anual, né, até 4,8 milhões de reais, respeitando ali os sublimites, respeitando os 3,6 milhões, por exemplo, ao ano, isso tem uma simplificação de pagamento de impostos. Quando também a gente fala sobre esses incentivos, né, para a inovação, bem a tecnologia sendo utilizada. Então, a Lei do Bem, ela vem justamente para essa utilização, que a gente possa investir em softwares e plataformas que automatizam cada vez mais nossos processos e venham cada vez mais otimizando também as operações do e-commerce. Quando a gente pensa no planejamento tributário mais estratégico, a gente consegue sim analisar algumas operações do e-commerce, para quem já se utiliza dessas operações, a gente sabe o quanto é válido, e depois deixa aqui nos comentários o quanto você se utiliza desses planejamentos e principalmente se você está olhando o seu negócio com viés mais analítico, com viés mais estratégico, o quanto está valendo isso em resultado na perspectiva financeira também. Porque é onde a gente consegue manter ali uma redução de carga tributária, por exemplo, através de um planejamento, de um estudo prévio, seja de mercado, seja um estudo ali mercadológico, seja um estudo mais eficaz e direcionado para a ramificação do negócio que você está executando. É extremamente válido para nós e a gente entende isso cada vez mais que a gente executa o nosso trabalho e entende o quão positivo e vantajoso ele está sendo para nós. Quando a gente pensa, né, como que a gente consegue essa redução, seja de impostos ali vendendo no marketplace. A gente precisa, primeiro de tudo, entender bem sobre as regras. A gente sabe o quanto os marketplaces, a depender da sua localidade, do seu domicílio ali, fiscal principalmente, ele é vantajoso. Há regras, por exemplo, de uma tributação de um regime diferenciado para quem se utiliza ali de um regime, para quem está alocado principalmente em Santa Catarina. Então, vai aí uma dica zona, ou para quem está em Belo Horizonte, ou para quem se utiliza aqui do Nordeste. Então, cada vez mais, esses pontos de atenção, essas regras tributárias são extremamente positivas e válidas. Tem algumas negociações de taxas, que é justamente negociar as nossas taxas com os marketplaces da vida. A gente pode reduzir ali uma pontinha do meu custo e aumentar a minha margem de lucro, também faz total sentido. Vai depender muito, por exemplo, do montante que você executa, do montante que você vende. Então, seja do montante financeiro ou até mesmo do montante de produto. Essas políticas de vendas e políticas também de negociações dessas taxas são extremamente válidas. Quando a gente pensa essa emissão de nota fiscal correta, tá? A depender da responsabilidade, como você está enquadrado, como que você realiza a sua venda, emitir essas notas fiscais de forma correta e com informações precisas para a gente evitar problemas com a fiscalização. Então, cada vez mais e anualmente é comum que ocorra ali ações internas da Receita Federal e ela execute algumas fiscalizações atemporais. Normalmente isso acontece muito no segundo semestre do ano, então esse período finalzinho ali do quarto trimestre do ano, é comum que aconteça essas fiscalizações da Receita Federal. Então, se a gente está em dias, a gente não tem qualquer tipo de preocupação sobre essa informação. E o planejamento tributário, ele é o coração do negócio.
é justamente aquele momento que a gente começa a pensar e provisionar o nosso negócio de forma mais estratégica, de forma mais analítica e principalmente muito mais rentável. Então, quando a gente pensar nos próximos vídeos, nos próximos conteúdos, a gente pode começar a trazer de uma forma mais clara, de uma forma mais fluida também, como que esse planejamento ele começa a fazer e dá muito certo. Como eu falei com vocês, normalmente o ano inteiro ele é propício para que a gente olhe e realize um bom planejamento tributário. Então, só que ele se torna ainda mais importante, as pessoas dão mais validação para ele quando estamos ali no finalzinho do segundo semestre do ano, chegando ali no meu quarto trimestre, a gente começa a se preocupar, poxa, e para o ano que vem? E para 2025, para 2026, qual é o melhor regime tributário para o meu negócio, para o meu e-commerce? Então, cada vez é uma pergunta que não quer calar. Talvez você esteja passando por isso. Aproveita, deixa aqui nos comentários uma dúvida que você tenha, uma possibilidade que você esteja passando por aqui, e a gente vai ter um prazer imenso de responder cada um de vocês. É sempre uma satisfação estar com todos vocês. Te encontro no próximo vídeo e não esquece não de mandar aqui, compartilhar para aquele seu amigo, sua amiga empresária, seu amigo empreendedor que está iniciando nesse universo dos marketplaces do Brasil.